de Santos Dumont, cidade aqui do lado. Eu vim aqui para Juiz de Fora para poder estudar, vim aqui fazer faculdade aqui na UFJF, fiquei aqui um tempo. Aí acabei trancando o curso, mudei os planos da minha vida, fui fazer outras coisas, trabalhar. Acabei voltando também agora para terminar a faculdade, a gente tinha avançado um tanto. Voltei agora, só que eu mudei de instituição, não estudo mais aqui, eu estudo lá no IF Sudeste, que é lá perto da rodoviária. Aí eu vim pra cá pra estudar, fui ficando, trabalhando, tô aí, aqui, acabei transformando minha vida, né? Vim morar sozinho, saí da minha família, fiquei independente, comecei a fazer várias coisas, comecei a andar de bicicleta, tomei vários rumos na minha vida diferentes que eu imaginava. Comecei a pedalar, eu já pedalo desde criança, né? Fiquei muitos anos, aprendi a andar de bicicleta, eu era bem pequeno. Aí eu fiquei muitos anos sem pedalar, quando eu vim morar aqui em Juiz de Fora. Eu sempre morei aqui perto da universidade, então pra mim era tranquilo enquanto eu estudava aqui. Quando eu mudei de instituição, a minha faculdade fica 7 km daqui de São Pedro, então eu comecei a usar muito ônibus, e aí eu perdi muito tempo na minha vida, ficava em média 45 minutos para ir, 45 minutos para voltar. De bicicleta, a bicicleta foi a saída que eu arrumei para poder poupar tempo. Eu comecei a andar de bicicleta e em 15 minutos eu chego na faculdade, meia hora eu demoro para voltar sem gastar um centavo. Meu nome é Guilherme Mendes, eu nasci aqui em Juiz de Fora, sempre gostei de pedalar, né, envolvido com isso. Meu pai trabalha com autoescola, então assim, é uma coisa que a gente sempre conversou sobre trânsito e essas coisas em casa. E então eu juntei três coisas, né, que é a minha paixão por bicicleta, essa coisa do trânsito, de conversar sobre o trânsito e também o direito. Então acho que quando você soma isso tudo aí, dá mais ou menos um cicloativista. Entendeu? Então assim, aí daí começou. Então aí foi, né, o caso que eu contei para vocês ainda, quando eu comecei a ir para a faculdade de bicicleta, comecei a reparar, né, o trânsito, o asfalto, e isso aí foi despertando esse meu interesse para falar sobre cicloativismo, que ninguém falava sobre isso aqui. Eu sou o Luiz Henrique, tenho 58 anos, trabalhei por 38 anos, né? E hoje eu sou já aposentado. Foi quando eu rompi o ligamento do joelho esquerdo e tive que operar. Então, na recuperação, o médico me recomendou que eu começasse a andar de bicicleta. E eu comecei. O deslocamento para o trabalho era um deslocamento plano e rápido, mas mesmo assim eu ia e voltava todos os dias do trabalho andando de bicicleta. Aí depois, no final da tarde, quando eu ia para a academia, eu ia de bicicleta e assim foi. Eu comecei a usar a bicicleta para a recuperação da minha operação do ligamento do joelho. Meu nome é Rafaela, tenho 21 anos e eu faço faculdade de economia aqui da universidade. Meu nome é Renan, tenho 22 anos, eu faço bacharelado em ciências humanas aqui na universidade. Já tem uns anos, acho que a maioria das pessoas começa quando é pequeno, raras exceções de quando começa adulto, por volta, digamos, de uns 6 anos de idade, 7 anos por aí. Eu ando de bicicleta desde que eu me entendo por gente. Eu tinha aquelas bicicletinhas de criancinha, que nem tem pedal, sabe, só pra empurrar. Eu morava numa rua sem sair, então assim, eu pude ter muito contato andando de bicicleta na minha cidade. Então, desde pequeno eu sempre andei de bicicleta e aí só fui tendo bicicletas maiores, né? Sempre gostei muito de andar de bicicleta. Eu sou Valéria Fernandes, aposentada, trabalhei 33 anos na educação, moro em Juiz de Fora tem uns 6 anos e comecei a pedalar desde muito pequena. Bicicleta praticamente foi um dos primeiros brinquedos que eu tive na minha vida, né? Depois com a vida muito atribulada, de trabalhar e tudo mais, ficou encostada há bom tempo. Agora que eu estou aposentada, eu retomei essa atividade. Para mim, a atividade na bicicleta é uma das mais completas, né? Você mexe com o corpo quase que todo. Acho que você tem condição de colocar a coluna bem estabilizada, né? E parece que o retorno da atividade ela vem mais rápido também. E porque eu acho assim, muito prazeroso. Você imagina tá andando de bicicleta aqui num ambiente desse, escutando uma música. Então, além da atividade física, tem a atividade mental também, que é muito boa. Sim. Eu sou o Guilherme. Isso, ele é o Guilherme, eu sou o Luiz Flávio. Eu sou professor aqui na Universidade de Juiz de Fora, na área de Sociologia. Tenho
38 anos. Estamos aí curtindo aí esse lazer aí. Minha origem é de Belo Horizonte, então eu comecei a pedalar lá, né? Comecei de moleque mesmo, essa coisa de ter bicicleta com rodinha, irmão que andava. Mas era a bicicleta mais tipo... Era mais simples as bicicletas, não tinha essa coisa da marcha nem do tamanho não. Então a galera é o seguinte, você tinha uma bicicleta pequena e logo depois você pegava uma cross. Sabe, a bicicleta cross que ela é média, né? Uma velocidade só. E aí você ficava nela. Aí eu peguei a febre da chegada dessas mountain bike, que é a bicicleta que dá para você variar a velocidade, ou seja, BH tem esse problema também, altos e baixos. É uma cidade que fica num vale, mas lá dentro é cheio de altos e baixos. Eu acho que é mais ou menos o problema daqui também. Aqui tem muito morro, né? Então dificulta andar por aí, né? Ser ciclista aqui em Juiz de Fora é uma coisa bem complicada, porque Juiz de Fora é uma cidade que tem um relevo bem acidentado, né? Então a gente tem montanha para todo lado, é impossível você pedalar aqui andando em região somente plana. Só se for ficar numa região do centro da cidade, por ali, ou então na beira do Rio Paraibuna. Mas se for fazer um deslocamento maior, provavelmente você vai ter que subir alguma montanha. Então é bem complicado, aqui tem muito trânsito, muito carro. O trânsito não flui tão legal assim, horário de pico, dependendo, por exemplo, final de semana. Hoje é um dia clássico para você ficar agarrado horas no trânsito. Então acaba sendo muito perigoso, porque por essa questão, né, de ter muito carro, muita gente. E a consciência também geral da população, né, no Brasil todo, acho que é assim. Os motoristas aqui tem aquele paradigma do pateta no trânsito, né? O cara pega o carro, ele se transforma, ele vira outra pessoa. E isso é um pouco complicado aqui em Juiz de Fora. Fora isso, é mais a questão, assim, que é a questão física mesmo, né? De ter que subir e descer todo dia, montanhas aí pra cima e pra baixo, porque o relevo aqui é bem acidentado. Então é pouco provável de alguém virar ciclista aqui, né? Eu comecei a andar de bicicleta aqui nessa cidade, mas foi para poder me transportar mesmo, ir de um lugar para o outro, usar como meio de transporte e facilitar a minha vida. Ser ciclista, em comum, né? De forma geral, pedalar deixa a gente mais alegre mesmo, porque ativo, você vai fazendo o exercício, vai tomando um vento, é mais divertido você ir trabalhar de bicicleta do que ir de carro ou de ônibus. Pelo menos para mim, eu sentia isso. Quando eu chegava no meu trabalho de bicicleta, você já chegava mais feliz e tal. Então assim, tem melhorado, mas tem muita coisa também que falta. Eu acredito que não seja só aqui, em todo lugar. E quanto mais ciclista no trânsito, mais seguro é o trânsito. Então, incentivar mesmo as pessoas a pedalar. É um pouco complicado, né? A gente não tem vias adequadas, né, para o ciclismo. A gente convive junto com os carros. Existem preferenciais, né, em alguns setores da cidade, mas mesmo assim é um processo um pouco difícil. O ideal mesmo seria ter vias, né? E possibilidade de fazer tem, né? Existe sempre, né? Então é um pouco complicado esse compartilhamento. Não vou dizer que o pessoal te respeita como se você fosse um veículo, mas não é ruim, não é ruim. Eu acho que por ser uma cidade universitária, assim, principalmente aqui no São Pedro, que é o bairro da universidade, você tem muita gente andando de bicicleta para tudo quanto é lado. Então o pessoal meio que já tem uma noção. Então assim, costuma respeitar. O problema daqui é o problema de todo lugar, que é a gente que entra para os lugares sem dar seta, sai dos lugares sem dar seta. Então você, igual um motoqueiro, você tem que ficar atento nessas coisas, senão você acaba batendo em alguma coisa ou alguém bate em você. Mas aqui no São Pedro não tem nenhuma estrutura, tirando da UF, que tem ciclovia. No São Pedro não tem nada, mas por exemplo, da universidade para baixo você já começa a ter sinalização nas faixas no chão, que é tipo, coisa para ciclista também. Ciclorrota, né? Isso, ciclorrota, que é uma ciclorrota também. Eu acho bem difícil. Porque é uma cidade, né, como a maioria das cidades de Minas, muito morro, muito acidentada, uma cidade com muito movimento, né, de carros. Então eu acho que assim, não foi planejada para ter uma atividade física desse porte. Eu acho que Juiz de Fora foi crescendo e quando se deu conta, como a maioria das cidades, né, não contava que o conceito da atividade física viria com tamanha força igual está vindo agora, né?
Então a maioria das pessoas que andam de bicicleta aqui de Juiz de Fora ou vem aqui para São Pedro, porque é uma área que permite você fazer isso, ou vem aqui para a universidade, ou então anda de bicicleta de madrugada. Eu evito andar na rua. Outro dia eu andei com o meu filho na rua para ele aprender o trânsito, né? Aí eu saí numa hora dessa, assim, mas aí eu achei bem difícil. As ruas aqui desse bairro aqui, dos bairros do entorno aqui, não tem muito passeio para o lado de lá que eu moro. Às vezes as ruas são apertadas, não passam 2 carros. Então eu acho bem complicado andar de bicicleta para locomoção aqui na área, no entorno da universidade. Uma área muito urbanizada, né? Muito movimentada. Isso aí tá ligado diretamente a mais ciclistas, né? Não tem aquela frase construam e eles virão. Então, assim, quanto mais estrutura tiver, mais gente pedalando, né? Igual eu te falei, quando a gente começou em 2012, o número de ciclistas era um número bem menor, né? Então, assim, hoje em dia a gente vê que está aumentando, a gente vê muitas mulheres utilizando a bicicleta, né? Tem um índice que diz que quanto mais mulheres estiverem pedalando, mais seguro é aquele trânsito. Porque as mulheres, naturalmente, elas são mais cautelosas, elas não vão se arriscar à toa, assim. Então, assim, hoje em dia, a cada ano que passa, eu vejo mais gente pedalando, mais mulher pedalando, não só no meio urbano, quanto fazendo trilho também, né? Os grupos de mountain bike também aqui são muito fortes. Então, surgiu a ideia dessa vontade de fazer alguma coisa pro ciclista, para a mobilidade, né? Aí participei de uma audiência pública falando sobre mobilidade e ali a gente viu o secretário de transporte daqui da época falando que Juiz de Fora não era uma cidade adequada para bicicleta e que 0,7% só que pedalavam aqui, da população pedalava. Mesmo que se fosse 0,7, fosse pouco, as pessoas têm direito a escolher um meio de transporte com segurança, né? Então, assim, e eu fui lá falar, não tinha homem, não tinha nada, então eu vi que eu não estava representando nada, eu me representava somente. Então dali nasceu essa ideia de montar um grupo para poder falar em nome de outras pessoas também, até para poder trocar ideia e ver se as outras pessoas também pensavam daquela forma, para a gente poder fazer alguma coisa, né, juntos. Então foi assim. Eu acho que você usar a bicicleta para ir trabalhar, estudar, eu acho de suma importância, né? A gente tem a questão da poluição e do deslocamento. Eu acho muito mais saudável, né, você andar de bicicleta e, por outro lado, também gera economia para o próprio ciclista, que ao invés de ele usar um carro, ao invés de ele usar um ônibus, a passagem de ônibus não é barata, hoje está por volta de R$ 3,35, vai ter um reajuste. Então vai ficar em média aí, você vai gastar R$10 só para você deslocar de manhã e de tarde. Usando a bicicleta, você consegue uma economia aí por semana, no mínimo 5 dias de R$50, fora o benefício que traz, tanto para a questão da poluição, né, quanto para a pessoa fazendo um exercício leve, entendeu? Juiz de Fora tem esse componente geográfico que é complicado, é uma cidade de muito morro, né, cara, mas existem recursos na bicicleta que hoje em dia facilita a utilização dela. Sustentabilidade, porque ele não causa dano, se causar mínimo para a natureza, bicicleta, você está evitando de poluir, você está também descongestionando o trânsito, porque quem opta por, às vezes um carro tem uma pessoa dentro do carro e às vezes são 2 carros por família, aí vai um em cada carro e você desocupa bastante lugar na via, deixando o trânsito mais solto, ainda mais em horário de pico, seria de manhã, 8 horas, que aqui está muito cheio, 6 horas da tarde, meio-dia, assim. Às vezes é mais
Vantagem vai ser isso, quem vai almoçar em casa, vir voltar de bicicleta, você chega mais rápido do que de... Às vezes até a pé também. Até a pé também, é mais dependendo da distância, vale muito mais a pena. Ou mesmo então para, não sei, no bairros, no centro eu acho que não vale a pena devido por causa da altura, né, de São Pedro, mas por aqui perto de bicicleta é muito melhor. Eu acho que tinha que rever isso bem, sabe? Porque a tendência eu acho que aumentar cada vez mais esse público. Porque à medida que as pessoas vão tomando consciência do espaço que a bicicleta ocupa em relação ao carro e também das vantagens que tem de você fazer uma atividade física, eu acho que você vai acabar adaptando, sabe? Então, eu creio que até a prefeitura deveria fazer um estudo, até a universidade mesmo, no sentido de melhorar isso. Tinha que ter uma ciclovia, um espaço maior, que as pessoas pudessem andar de bicicleta. Olha, eu costumo brincar que o ciclista é sempre otimista, né? Então, assim, a bicicleta traz esse otimismo, essa alegria, assim. Então, assim, eu vejo que está melhorando, cada vez mais gente pedalando. O futuro da ONG, é continuar trabalhando mesmo, né? Esse trabalho é um trabalho que começa e não acaba, porque é um trabalho de levar informação para as pessoas. Então tem sempre alguém chegando, buscando informação, tem sempre alguma coisa acontecendo, alguma mudança, lei, né? Novos recursos também, né? Hoje em dia tem a bicicleta com pedal assistido, que facilita muito, você não fica suando tanto, né? Tem as bicicletas elétricas que tem uma discussão que não são bicicletas, né? Porque bicicleta é um veículo de pelo menos 2 rodas de propulsão humana. Então, se uma bicicleta, se você não precisa pedalar para ela andar, ela já vira uma outra, ela já sai da categoria de bicicleta. Mas também está aí, né? Está aí na cidade. Então, assim, está só aumentando. E hoje em dia também com a mobilização, né? Que a gente vê muito pessoal utilizando bicicleta aí também para poder trabalhar com os aplicativos de entrega. Eu acho que está no momento de que exista, que se construa alguma coisa mais efetiva para que a bicicleta entre com força total, né? Seja uma bicicleta mecânica igual a nossa, seja elétrica, seja de que forma for, porque é necessário, né? É necessário e cada vez mais tem carro na rua, só se incentiva a usar carro, só se faz propaganda de carro, então as pessoas parece que tem a necessidade de ter carro com um meio de locomoção ou mesmo de ter, né? Ter por ter. O ideal seria uma comunhão, né? desses lados, que para que a bicicleta entrasse com força total, né? E fosse incentivada para que todo mundo pudesse usar. Existem alguns trechos na cidade muito interessantes. Não sei se vocês repararam no longo do Rio Paraibuna. Então ali o Rio Paraibuna atravessa a cidade, é tudo plano, logicamente. Então assim, dava para usar perfeitamente. Ser incentivado, ter bicicletário para você deixar sua bicicleta, uma série de coisas que passa o hábito da utilização dela, faz você sem querer, na hora que você sai de casa, você pegar a bicicleta e sair. É um componente, entendeu? Então isso eu vejo no meu dia a dia. Eu uso ela todo dia. Durante pelo menos 1 hora, 1h15 no deslocamento de ir para a academia e voltar da academia. Fora as outras vezes que eu desço para a cidade, porque eu moro aqui para cima, eu desço para a cidade com a bicicleta no carro, paro em um determinado local e saio pela cidade fazendo as minhas coisas. Então assim, é muito interessante usar a bicicleta, muito interessante, eu gosto. Agora, sobre a pergunta, né, a questão assim, precisa, né, em Juiz de Fora tem alguns grupos, tem alguma representação de mobilidade urbana que lutam a favor do ciclista e da bicicleta, mas a coisa tem que evoluir mais para que todos tenham acesso e utilizem a bicicleta como meio de locomoção, não só de esporte.
que aqui eu não vejo muito movimento, nem espaço para usar isso para mobilidade. Por exemplo, eu tive pouco tempo no Rio de Janeiro, eu me impressionei com a disponibilidade daquelas patinetes, por exemplo. Não é a bicicleta, né? Mas, poxa, assim, é um negócio que invadiu geral o ambiente, né? Você está andando, tá patinete para tudo quanto é lá, até mais do que bicicleta, né? Mas eu acho que esse tipo de transporte individual, né? Seja usando mais sua musculatura ou menos, né? Com esses motorizados, eu acho muito mais legal, cara. Mas tem que, vamos dizer assim, é um terceiro ente, né, no tráfego de pessoas, né? Porque aí você tem os pedestres, os carros, os automóveis, e agora você tem esse outro meio de transporte, quer dizer que ele não pode ficar tão misturado com os dois, né? Então não sei como é que isso vai ser organizado, vai ser operado. O Rio de Janeiro é caótico, né? Então solta aquelas coisas lá. Lá em São Paulo, pelo que eu vi na TV, é mais organizado na capital, né? Quer dizer, você tem já lugares próprios, mas são as áreas mais urbanizadas. Você tem um canteiro central gigante, você tem um espaço só para os patinetes, etc, né? A dificuldade disso, cara, é igual qualquer coisa civilizada, né? Você tem uma massa de pessoas obedecendo algumas regras, né? Então você tem o problema do trânsito, na hora de andar muitos pedestres em calçada cheia também você tem o mesmo problema de tráfego, as pessoas ficam se trombando, fica aquela coisa. E aí com o patinete é a mesma história, né? Ninguém pode invadir, os pedestres não podem chegar, botar o pé numa pista de ciclismo sem prestar atenção, né? É como se fosse uma rua, né? Então, e as coisas, nesse caso, as mobilidades são diferentes, as velocidades são diferentes, né? Então, compatibilizar essas velocidades mesmo, né? Cada um tá com sua pressa ali, então acho que esse é o desafio. Nos dias 8 e 9 de novembro de 2019, foi realizado um trabalho de campo no município de Juiz de Fora, Minas Gerais, com o intuito de conhecer a realidade sobre a dinâmica da mobilidade ciclística no município. Para isso, foram realizadas entrevistas com algumas pessoas que utilizam a bike como um recurso para atividades relacionadas ao trabalho e também de lazer. A partir disso, foram levantados os principais pontos de como é ser um ciclista em Juiz de Fora. Juiz de Fora é um município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais. Localiza-se na zona da Mata Mineira, a sudeste da capital do estado. Sua população foi contada no ano de 2010 em 516.247 habitantes, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Já em 2018, sua população foi estimada em 564.310 habitantes. É importante ressaltar a existência da Universidade Federal de Juiz de Fora. A UFJF está classificada entre as melhores universidades da América Latina, com reconhecimento nacional e internacional, contando com 93 opções de curso de graduação, 36 de mestrado e 17 de doutorado em todas as áreas do conhecimento. Pelo campus circulam diariamente mais de 20 mil alunos. Percebe-se expressiva mobilidade ciclística no espaço da universidade, principalmente aos finais de semana, na qual diversas pessoas da comunidade utilizam o espaço para se divertir e se exercitar. Atualmente, há um ponto para aluguel de bicicletas, o que estimula e aumenta ainda mais a utilização das bikes. Conforme visualizado durante o trabalho de campo, Juiz de Fora não possui ciclofaixas nem ciclovias, apresentando somente ciclorotas. Mas afinal, você sabe a diferença de ciclofaixas, ciclovias e ciclorotas? Ciclofaixa é uma faixa das vias de tráfego, geralmente no mesmo sentido da direção dos automóveis e na maioria das vezes ao lado direito em mão única. Normalmente, nessas circunstâncias, a circulação de bicicletas é integrada ao trânsito de veículos, havendo somente uma faixa ou um separador físico como blocos de concreto entre si. A ciclovia é segregada fisicamente do tráfego automóvel. Podem ser unidirecionais, em um só sentido, ou bidirecionais, em dois sentidos. E são regra geral adjacentes a vias de circulação automóvel ou em corredores verdes independentes da rede viária. Já a ciclorota não é um caminho exclusivo para bicicletas. Também não é uma ligação entre pontos da cidade, nem um roteiro para passeio, embora possa muito bem ser usado para isso. É uma sinalização das vias mais adequadas para o ciclista trafegar pela região, quando precisa passar por ela, mesmo que seu destino seja outro lugar. Ou seja, é uma rota pensando em quem utiliza a bicicleta como meio de transporte, para que possa ter deslocamentos mais seguros.
O custo de uma ciclorrota é baixo, pois não é necessária nenhuma obra, apenas as sinalizações horizontais e verticais são os dois elementos para criar uma ciclorrota. A sinalização deve informar ao motorista que na via transitam bicicletas e aos ciclistas que caminho seguir com setas e mapas. Um item que deve ser considerado na criação de uma ciclorrota é a topografia, para se evitar aclives acentuados. A Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, prevê os direitos e deveres de ciclistas no Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro, em 1998, tratou a bicicleta como deveria, colocando-a como veículo de propulsão humana, implantando o direito do ciclista de trafegar pelas ruas e estradas das cidades e do país. Essa lei foi uma grande conquista para ciclistas e para a população em geral. A análise do plano de mobilidade de Juiz de Fora, aliada às pesquisas realizadas durante o trabalho de campo, permite percebermos que Juiz de Fora é um município no qual as ciclofaixas são praticamente inexistentes. Essas podem ser verificadas apenas dentro da UFJF, sendo que, no restante do município, há significativa presença de ciclorrotas. Mesmo com sistemas de rodízio e carona solidária propostos para grandes metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro, a situação da mobilidade humana acumula diversos problemas no que diz respeito ao meio ambiente. A solução, no entanto, pode ser mais simples do que muitos imaginam, ou seja, usar a bicicleta como meio de transporte sustentável. Nesse contexto, veículos automotores são fontes inquestionáveis de emissão de gás carbônico e vêm contribuindo cada vez mais com a poluição e, consequentemente, com os danos ao planeta. A situação se agrava quando pensamos que existem milhares de carros rodando com apenas uma pessoa dentro. Afinal, além de congestionarem as vias e causarem lentidão no trânsito, liberam uma quantidade enorme de gases tóxicos, que poderia ser reduzida se houvesse mais compartilhamento de caronas, isto é, mais pessoas dentro de um mesmo veículo, reduzindo o excesso de carros. Também não é novidade que o trânsito é, atualmente, um dos principais problemas dos centros urbanos. Em algumas cidades brasileiras, é comum que as pessoas percam até 40 dias por ano em engarrafamentos. O volume de carros nas ruas é cada vez mais alto, e na contramão disso, as bicicletas surgem como uma alternativa bastante atrativa para quem deseja fugir dos congestionamentos caóticos. Levando em consideração que um único automóvel ocupa o lugar de 4 bicicletas, não é à toa o esforço de várias cidades brasileiras em investir em meios, infraestruturas e segurança para fazer com que as pessoas optem pela bike como um meio de transporte viável para o dia a dia. A bicicleta como meio de transporte sustentável só traz vantagens para as pessoas, para a mobilidade e para o planeta. É evidente que não é do dia para a noite que as bikes serão escolhidas como o principal meio de transporte pela maioria das pessoas. Afinal, começar a pedalar é uma cultura que envolve toda uma mudança de pensamento, de estilo de vida e de consciência em relação ao espaço urbano. Para entendermos o volume do tráfego de ciclistas no centro da cidade, em contagem realizada em junho de 2013, das 7 às 19 horas, na esquina das avenidas Rio Branco com Itamar Franco, foram contabilizadas 1.141 viagens de bike. O consumo de energia do setor de transporte aumenta 4% ao ano, duplica a cada 20 anos. Metade dos transportes motorizados efetuam percursos inferiores a 5 km. Acrescenta-se ainda a relação do sedentarismo com doenças devido ao excessivo uso da motorização. Automóveis particulares são responsáveis por mais de 50% das emissões de poluentes nas cidades, prejudicando a qualidade de vida. Pensando nisso, vá de bike!